Olá para vocês que estão aí do outro lado, sejam bem-vindos ao Canal 3 e hoje nós vamos falar sobre 3 séries que de alguma forma contribuíram para o formato das séries que nós vemos atualmente. São séries mais antigas, cada uma com a sua característica, mas que possuem elementos que prendem a atenção de quem está assistindo e que as tornam adoradas pelos seus fãs. Seguindo uma ordem cronológica, a primeira série que vamos retratar é a Twilight Zone, mais conhecida pelo público brasileiro como Além da Imaginação. There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Imagina uma série pioneira em tudo. Pois é, Twilight Zone foi exatamente isso. Contando um pouquinho sobre a história da série, ela começa lá em 1957, quando o roteirista Rod Serling vende um dos seus roteiros para o canal americano CBS, e que seria produzido nada mais nada menos por Alfred Hitchcock, o mesmo que fez o filme dos Pássaros do Capeta, Psicose e o do Medo de Altura. Ele seria um episódio piloto para uma série chamada The Time Element. E a trama desse roteiro é simplesmente fantástica. Ela envolve mistério, viagem no tempo, paradoxos, todos os ingredientes para uma série muito boa. Eu não vou dar muitos detalhes sobre esse roteiro porque eu recomendo fortemente que vocês assistam. O episódio está disponível no YouTube, você pode encontrar facilmente. Apesar da genialidade desse roteiro, a CBS adiou a produção indefinidamente. Somente algum tempo depois, em 1958 para ser mais preciso, o produtor Burt Grant da série Westinghouse Desilu Playhouse, nomezinho grande para uma série, né? Que buscava o roteiro de Rod Serling para sua série, se deparou com The Time Element nos arquivos da CBS. Burt então apresentou o piloto em sua série e claro que foi um sucesso gigantesco. Burt recebeu inúmeras cartas elogiando The Time Element. E aí sim, convencida de que uma série baseada nesse roteiro seria um sucesso, a CBS decidiu colocar o rabinho entre as patas e finalmente deu o seu ok para a produção de Twilight Zone. Com uma tsunami de mistérios, histórias malucas, com finais surpreendentes e também um toquezinho de crítica ao comportamento humano e à sociedade moderna, Twilight Zone trouxe um formato revolucionário junto com efeitos especiais inovadores para sua época. A série pode ser dividida em 4 partes. A original, com 5 temporadas sendo transmitidas entre 1959 a 1964. A série nova, que já é bem velhinha, sendo 3 temporadas transmitidas entre 1985 e 1989. E a terceira fase, sendo gravada entre 2002 e 2003, mas que não teve tanto sucesso assim. A série não possui uma trama específica, cada episódio retrata uma história diferente e que coloca os seus personagens nas situações mais surreais e inusitadas. Falando agora um pouquinho sobre os episódios, eu mesmo não conseguiria falar pra vocês quais são os melhores, porque, sério, a série é muito boa. Porém eu posso destacar alguns que me marcaram bastante por conta da sua história, mas sem dar spoiler, porque eu realmente quero que vocês assistam. Os episódios seriam Time Enough at Last, ou Tempo Suficiente, que é uma história que mostra como podemos ter tudo e nada em poucos instantes. Third from the Sun, ou Longe da Terra. Esse episódio tem um final genial, meio que um reflexo de nós humanos no universo. I shot an arrow into the air. Atirei uma flecha no ar. Outro com um final muito bom, onde vemos o que o nosso instinto de sobrevivência é capaz de fazer. E The Hitchhiker,
que em português ficou como A Morte Pedia Carona. Apesar do nome, não tem nada a ver com o filme de 1986. O roteiro desse episódio é simplesmente incrível e ele cairia muito bem em qualquer filme de suspense atual. Quite unknown. Para todos os amantes de séries de mistério, Twilight Zone, ou Além da Imaginação, é uma parada obrigatória por ser a mãe de todas as séries desse gênero. Portanto, meus amigos, fica a dica, assistam Twilight Zone. Daiane, são 4h30 da tarde do dia 6 de outubro. Eu tô chegando aqui no canal 3. Twin Peaks pode ter uma simples definição de uma série em que você não entende porcaria nenhuma, mas que ao mesmo tempo é extremamente fantástica. Pra falar a verdade, eu acho que a intenção da série é essa mesmo, fazer com que o telespectador fique tão perdido que ele acaba não entendendo nada de uma forma mais satisfatória. Mas apesar de tudo isso, Twin Peaks, assim como Além da Imaginação, foi uma revolução em termos de padrões de séries de TV. Enquanto no começo da década de 90, em que o público estava acostumado com séries cheias de histórias engraçadinhas, bonitinhas e meigas, Twin Peaks chegou com um roteiro super pesado, cheio de mistérios, suspense e um tipo de terror que não havíamos visto antes. Sem contar com aquela inclinação absurda aos mais insanos delírios do subconsciente humano. Tudo isso deve-se ao imaginário de um cara muito famoso pelo seu jeito maluco e peculiar de contar as suas histórias. Estou falando de David Keith Lynch, que junto com Mark Frost criaram esse marco da televisão. Twin Peaks começou a ser exibida nos Estados Unidos pelo canal ABC no dia 8 de abril de 1990, com o episódio piloto de 1h34. O episódio piloto foi quase um filme, e logo de início já mostrou a sua proposta, com um episódio cheio de mistérios, personagens excêntricos, cada um com a sua peculiaridade. O primeiro episódio começa justamente nos apresentando a bela jovem Laura Palmer, mortinha da Silva e enrolada em um saco plástico de ótima qualidade, às margens de um belo lago onde Pete Martell costumava pescar todas as manhãs. Porém, nesse dia, ele não pegou nenhum peixe, e sim um presuntão. Imediatamente, Pete chama a polícia local. Ela está morta, embrulhada em plástico. Logo somos apresentados à delegacia de polícia de Twin Peaks, onde trabalha o xerife Harry S. Truman e sua turminha de policiais Andy Brennan e Tom Hawk Hill. Na cena em que Harry recebe a ligação de Pete informando sobre o defunto, somos apresentados também a Lucy Morgan, a diferentona e engraçada secretária da delegacia. Xerife é Peter Martell, lá da fábrica. Eu estou passando pro telefone da mesa, perto da cadeira vermelha. A cadeira vermelha, encostado na parede. A mesinha com a luz em cima. A da luz que tiramos do canto. O telefone preto, não marrom. Harry corre então de encontro a Pete e descobrem se tratar do corpo de Laura Palmer, o que deixa todos abalados imediatamente. Meu Deus, é Laura. Laura Palmer. Laura era uma jovem muito querida na comunidade de Twin Peaks, tendo sido escolhida inclusive como rainha do baile do seu colégio. Na cena seguinte vemos a senhora Sarah Palmer, mãe de Laura, e que parece mais um maracujá de gaveta, chamando a filha para tomar um cafezinho antes de ir para a escola. Ora, querida, não vou chamar novamente. Você. Laura! E percebendo que ela não havia passado a noite em casa, Sarah liga então para os pais de Bob Briggs, ou então a fera de Laura, para ter mais informações sobre a filha. Com uma resposta negativa da mãe de Bob, a velha começa a ficar preocupada. E da semana passada também. E agora no Great Northern Hotel, o xerife Harry Truman procura por Leland Palmer, pai de Laura,
com a triste missão de informá-lo sobre a morte da filha. Minha filha está morta. Leland recebe a notícia enquanto estava no telefone com Sarah, sua esposa, que ouve toda a conversa. Meu Deus! Meu Deus, Laura! Oh, Leland, por favor, me diga o que foi que aconteceu. Pouco depois dessa cena, vemos um momento que mistura o drama com um tipo de terror muito esquisito, pois a reação de Sarah é uma das coisas mais medonhas da série. Sem prolongarmos muito, após as investigações locais, somos apresentados ao grande personagem da série. O gentil, educado, carismático e apreciador de tortas e cereja, agente do FBI Dale Cooper. Minutos, Harry, eu preciso fazer xixi. Ah, por falar nisso, o café do Great Norton, incrível. Que chega à cidade para montar o quebra-cabeça desse mistério. O restante do episódio nos apresenta mais personagens importantes para a trama. E também cria aquele clima de mistério, principalmente no final, quando uma presença desconhecida aparece numa cena importante. Aquela coisa de você querer ver o próximo episódio para saber o que vai acontecer. A série, logo no primeiro episódio, consegue juntar os elementos para atrair o público e convidar a todos na busca pelo assassino de Laura Palmer. Além da história ser bem original, é muito notável a presença do estilo e da essência de David Lynch. Principalmente quando somos apresentados ao Red Room, onde o agente Cooper é recebido em seus sonhos, às vezes por Laura, às vezes por um anão dançarino, às vezes por um homem de um braço só, ou às vezes pelo tropeço da família Addams. Mas o fato é que o Red Room apresenta um clima meio sombrio e sobrenatural. Principalmente quando os personagens falam palavras de trás para frente e dizem coisas sem o menor sentido. Acho que eu vou fazer um café. O desenho em zigue-zague no piso e as cortinas vermelhas são bem notórios e trazem realmente uma impressão de algo totalmente fora da realidade. O mesmo modelo de piso pode ser visto também no filme Eraserhead, de David Lynch. E para acrescentar esta trama misteriosa e esquisita, a série também traz outros personagens um tanto interessantes, como a Log Lady, ou a Mulher do Tronco, que trata um tronco de árvore como se fosse seu filho de 3 meses, e Nadine Hurley, uma mulher que possui uma força descomunal. Sem contar as cenas engraçadas e inusitadas, como aqui o agente Cooper e o xerife Harry estão em uma clínica veterinária, onde uma lhama está aguardando o atendimento. Tenho o melhor amigo de um braço só. Harry... No calor da... E tem também uma cena, no mínimo interessante, onde o personagem James canta a música Just You para Donna e Madeline, a então prima de Laura. Essa cena não tem muito o que falar, é só assistindo mesmo. That was terrible. A série teve 3 temporadas, sendo a primeira exibida em 1990. Séries inéditas, tudo a ver na Globo. Twin Peaks, uma cidade envolvida num grande mistério. Sua colega Laura Palmer foi encontrada morta. Um crime desafiando a inteligência de um agente do FBI. Você matou Laura Palmer? De David Lynch.
Twin Peaks, o longa-metragem que deu origem à série de grande sucesso na TV americana. Estreia neste domingo, 10h15 da noite. Globo e você, tudo a ver. A segunda, exibida em 1991, e a terceira em 2017, com novos personagens e episódios consagrados, como por exemplo o episódio 8, Got a Light, cheio de efeitos visuais extraordinários e que explica uma parte da história da série. Além das 3 temporadas, tem também o filme Twin Peaks Fire Walk With Me, conhecido no Brasil como Twin Peaks Os Últimos Dias de Laura Palmer. O filme traz várias explicações para a série, e eu aconselho você a assisti-lo após a primeira e a segunda temporada e antes da terceira. Eu acho que essa ordem é a ideal. Gordon! 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 Philip? Is that you? Philip? Cooper? Meet the long-lost Philip Jeffries. You may have heard of him from the Academy. Well, now, I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon? I know, Coop. Who do you think this is there? Suffered some bumps in the old noggin himself. What the hell did he say there, Albert? That's Special Agent Dale Cooper. For God's sakes, Jeffries, where the hell have you been? You've been gone damn near 2 years. I sure as hell want to tell you that. I gotta run, Bosie. This is the Fire Nation. Oh, believe me, I follow. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre Twin Peaks por horas, mas nós temos uma outra série genial para abordar. A verdade está lá fora. Eu quero acreditar. Não confie em ninguém. Todas as mentiras levam à verdade. E essas frases fazem você lembrar dessa musiquinha que foi muito toque de celular por aí. Com certeza você conhece a próxima série que nós vamos abordar, que é Arquivo X. Quando o assunto é mistérios envolvendo abduções alienígenas, conspirações do governo para cobertar a existência de vida extraterrestre, criaturas humanoides que vivem no esgoto, homens com a capacidade de atravessar um cano de privada, casas mal assombradas ou habitadas por pessoas deformadas, pesadelos que se tornam realidade, baratas alienígenas, pé grande, chupa-cabra, vampiros e fantasmas. Dá uma ligadinha lá pro 0800 do FBI, porque um casal muito simpático vai atender você. Tratam-se dos agentes especiais Dana Scully, interpretada pela atriz Gillian Anderson, e Fox Mulder, interpretado pelo ator David Duchovny.
Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu comecei a assistir Arquivo X em 1995, na TV Record. Rede Record apresenta Arquivo X. E eu ficava com o videocassete programado para gravar quando o episódio era muito aguardado. Agora aqui um momento íntimo, nostálgico, né? Olha aqui, ó, essa fita aqui, que eu usava para gravar. Eu fiz a capa e olha só que arte bem feita, né? Garoto de 12 anos. Isso aqui é um ET, tá, gente? Vamos ver. Tem até a fita aqui dentro. Bom, aqui não tinha só Arquivo X não, ó. Tinha Alien, o oitavo passageiro, provavelmente passou em algum canal e eu gravei. Arquivo X e reportagens. E uma observação, não desgrave nada. Tá aqui, vê se dá pra ver aqui, ó. Olha só que coisa velha, meu Deus. Saudade. Agora falando um pouco sobre esta obra incrível do diretor Chris Carter, a série tem como base a busca incessante do agente Fox Mulder sobre a tão sonhada verdade em relação à existência de vida extraterrestre. Pois aos 12 anos, Fox presenciou a abdução de sua irmã mais nova, Samantha Mulder, dentro de sua própria casa. Depois disso, o pobre garotinho ficou no mínimo perturbado e começou uma busca frenética para tentar entender o que houve com a sua irmã. Após se formar com louvor em psicologia na Universidade de Oxford, Mulder inicia seus trabalhos no FBI, onde descobre um talento natural para encontrar modelos de comportamento em casos criminais. E ele era tão porreta que os seus êxitos lhe deram liberdade para buscar as informações de seu próprio interesse. E foi assim que a raposa entrou no galinheiro. Ou melhor, foi assim que Fox entrou para os Arquivos X. Minha irmã tinha 8. Ela desapareceu de sua cama uma noite. Sumiu. Evaporou. Nada de bilhete ou telefonema, nenhuma prova. Nunca a encontrou? Isso arrasou a família. Ninguém queria falar no caso. Não havia pistas, nada que desse esperança. E o que fez? Tempos depois eu fui para a escola na Inglaterra e quando voltei fui recrutado pelo FBI. Parece que eu tinha uma aptidão natural para achar modelos de comportamento em casos criminais. Meu êxito me permitiu certa liberdade para meus próprios interesses. Foi aí que eu encontrei os Arquivos X. Por acaso? No início parecia uma lixeira de testemunhos de aparições de OVNIs escolhidos por alienígenas, o tipo de coisa que as pessoas riem por acharem ridículo. Mas eu fiquei fascinado. Eu li todos os casos que pude, centenas deles. Li tudo que pude sobre fenômenos paranormais, sobre ocultismo e... E? Há informação classificada do governo que venho tentando acessar, mas alguém tem bloqueado minhas tentativas de conseguir. Quem? Não entendo. Alguém num nível mais alto de poder. A única razão pela qual permitiram que continuasse meu trabalho é porque tenho ligações no Congresso. E em uma tentativa de controlar as ações de Mulder e acompanhar o seu trabalho mais de perto, a agente Dana Catherine Scully, que era médica e legista, foi recrutada pelo FBI. Scully já conhecia Mulder pela sua reputação, baseada nas ações bem-sucedidas na agência, e também pelo seu famoso apelido, o Estranho Mulder, assim chamado pelos colegas na academia. Agente Dana Scully. Entre.
Agente Scully, obrigado por ter vindo tão depressa. Já está conosco há 2 anos. Sim, senhor. Fez escola de medicina, mas decidiu não clinicar. Como veio trabalhar no FBI? Bem, senhor, eu fui recrutada na escola de medicina. Meus pais ainda acham que foi um ato de rebeldia, mas eu vi o FBI como um lugar onde poderia me destacar. Conhece um agente chamado Fox Mulder? Conheço, sim. Como? Pela reputação. É psicólogo formado por Oxford e escreveu uma monografia sobre crimes em série e ocultismo que ajudou a pegar Mount Props em 88. É considerado o melhor analista da seção de crimes violentos. Ele tinha um apelido na academia, o Estranho Mulder. De início, as atividades de Scully eram escrever relatórios sobre as investigações de Mulder e apresentar conclusões científicas sobre cada caso. De mamífero mutante. Entretanto, não explica o pequeno objeto não identificado achado na cavidade nasal. Um implante metálico cinza. Quem é? Steven Spielberg. Mas logo de cara, Mulder aparenta não gostar muito dessa história não, e uma das primeiras perguntas que ele faz a ela se torna clássica. Você acredita na existência de extraterrestres? Logicamente, teria que dizer não. Pela distância a percorrer até os confins do espaço, a demanda de energia seria superior à capacidade das aeronaves. Sabedoria convencional. Mas logo Scully consegue conquistar a confiança de Mulder, e juntos eles formam uma das parcerias mais emblemáticas da história das séries de TV. Não faço parte de nenhum esquema. Tem que confiar em mim. Estou aqui para resolver isto, como você. Outra coisa que provocava a audiência era a existência de um clima romântico entre os dois, que demorou muito tempo para se definir. Era um pega, mas não pega, lascado. E essa é a base da série, que possuía uma trama principal, mas que a cada episódio tinha uma história diferente, baseada na investigação de um determinado caso. Além de Mulder e Scully, outros personagens fizeram história em Arquivo X, cada um com a sua importância. Vamos conhecer alguns deles agora. Conhecido como o grande vilão da série, C.J.B. Spender, ou Canceroso, é um homem poderoso que trabalha para um nível desconhecido do governo e que também é membro do Sindicato, uma conspiração governamental que esconde a verdade sobre a existência de vida extraterrestre e as suas intenções de colonizar o planeta Terra. Em suas primeiras aparições, ele é visto nos escritórios do chefe de divisão Scott Blevins e do diretor assistente Walter Skinner, os supervisores de Mulder e Scully. É o Canceroso que está sempre por trás do acobertamento dos Arquivos X. Ele é tão influente que em um episódio descobrimos que foi ele que matou John Kennedy. Skinner supervisionava o escritório dos Arquivos X e era a ele quem Mulder e Scully apresentavam os relatórios das investigações. Apesar de sofrer forte influência do governo para colaborar ao máximo no acobertamento das investigações e de também ser hostil com Mulder no início da série por suas crenças mais do que malucas, com o passar das primeiras temporadas, ele se revela um grande parceiro da dupla, muitas vezes se colocando em risco para protegê-los e divulgando verdades que incomodavam o governo. Os Pistoleiros Solitários, os 3 amigos nerds de Mulder. Mulder sempre recorria a eles quando precisava de acessos a arquivos confidenciais do governo, análise de evidências extraoficiais e também para receber convites inusitados. Olha só, Mulder. Você devia vir aqui no sábado à noite. Estamos querendo pegar na rede os erros científicos de Terra 2. É quando eu lavo roupa. Os Pistoleiros Solitários foram tão bem recebidos pelos fãs de Arquivo X que ganharam sua própria série, porém não durou muito, somente uma temporada com 3 episódios devido à baixa audiência. O Alex Krycek aparece na segunda temporada da série, durante a abdução de Dana Scully, que a propósito foi uma adaptação no roteiro para explicar a ausência da personagem, devido à gravidez da atriz Gillian Anderson. Inicialmente, Krycek foi contratado para ser o parceiro de Mulder no lugar de Scully, porém com o tempo percebemos que ele é uma peça utilizada pelo sindicato para receber informações e status das investigações do Sr. Raposa. Além disso, Krycek também faz o papel de saco de pancadas do agente Mulder.
agente Dodgett foi enviado do futuro para matar a agente Dana Scully. Opa, pera aí que eu confundi a história toda aqui. Na verdade, nos Arquivos X, John Dodgett, interpretado pelo ator Robert Patrick, o lendário T-1000 do Exterminador do Futuro 2, não veio matar ninguém não, e sim ajudar a agente Dana Scully junto com a agente Monica Rice a dar seguimento nas investigações após o desaparecimento do agente Mulder. Sua primeira aparição é no episódio Within, da 8ª temporada. Mulder is missing, and whoever finds him They're not gonna find Mulder this way. will decide his fate. How far would Mulder go? How far would he go for what? The truth. The race is on. We will find him. The X-Files, season premiere at 9, 8 Central, Fox, Sunday. Durante toda a série, o agente Mulder e a agente Scully são atrapalhados constantemente por homens poderosos, que usam homens menos poderosos como peças de xadrez para esconder a verdade. Porém, nem todo mundo tá de sacanagem nessa história, e alguns deles querem ajudar os agentes. Esse é o caso dos contatos secretos de Mulder, o Garganta Profunda, sem alusão a nenhum filme pornográfico, e o X, que é só X mesmo. Toda vez que Mulder se via perdido da vida, desiludido e cansado, buscava a ajuda do Sr. Garganta, usando fita crepe da mais vagabunda e fazendo um X na janela do seu apartamento. Esse era o código para o velho gente fina ir até ele com informações valiosas. Uma referência clara à música da Xuxa, marquei um X no seu coração. Já o Agente X veio mais tarde e se tornou outro brother do Mulder. Um pouco mais violento e menos colaborativo, mas que substituiu o velho Garganta com certo louvor, inclusive salvando a vida de Mulder em algumas ocasiões. E esses são alguns dos personagens que podemos lembrar rapidamente. Inicialmente a série teve 9 temporadas, que foram exibidas entre os anos de 1993 e 2002 pelo canal Fox nos Estados Unidos e no Brasil pela Rede Record, que teve sua estreia em 1994. E após isso, a série retornou em 2016 e 2018 para mais 2 temporadas. A série contou também com 2 filmes, sendo o primeiro lançado em 1998 com o título Arquivo X, Resista ao Futuro, e o segundo filme em 2008, chamado Arquivo X, Eu Quero Acreditar. Ambos os filmes não fazem tanta diferença na trama original da série, podendo ser considerados como capítulos mais longos apresentados na tela do cinema. Na minha opinião, a maior sacada de Arquivo X é o carisma que existe nos personagens de Mulder e Scully. Eu me lembro de ser um garotinho de 12 anos assistindo episódios inéditos de Arquivo X toda sexta-feira, me borrando de medo, mas ao mesmo tempo alimentando uma curiosidade sobre os maiores mistérios que conhecemos. E falando sobre medo e cueca borrada, eu posso dizer que o episódio que eu mais gosto de Arquivo X é O Lar. Trata-se de um episódio muito meigo, que fala sobre o assassinato de um bebê deformado, filho de pais deformados, concebido por um incesto de uma família de pessoas deformadas e que vivem em uma linda casa totalmente isolada da sociedade. O episódio foi tão polêmico que deixou de ser exibido por um período. E você, já buscou a verdade com essa duplinha supimpa? Se não, eu aconselho você a assistir Arquivo X. E essa foi a nossa rápida passagem entre as 3 séries que eu acredito que sejam as mais importantes no mundo do mistério e do sobrenatural na televisão. E deixe seu comentário nesse vídeo caso você queira saber mais detalhes sobre cada uma das séries. E se inscreva também no canal para que você possa ver mais conteúdos bacanudos como esse. E eu me despeço dizendo que a verdade ainda está lá fora, além da imaginação, escondida na 5ª dimensão. E ela é tão deliciosa como uma torta de cereja. Tchau!